Olhei bem. Eu gostaria que você curtisse, comentasse, compartilhasse, porque a plataforma considera muito essa interação. E nós vamos falar hoje sobre as 10 virgens. Já leu a respeito, Mateus 25? E nós vamos esmiuçar aqui algumas curiosidades, né, sobre a parábola das 10 virgens. Eu acho que todo mundo conhece, e a Bíblia diz que eram 10, 5 eram prudentes e 5 eram loucas. E em Mateus 25, quando a Bíblia fala da parábola das 10 virgens, a gente assemelha que, né, eram 10 pessoas, né? 10 pessoas que aparentemente tinham o mesmo estilo de vida, faziam a mesma coisa, dizia ter uma vida com Deus. Provavelmente as 5 frequentavam uma igreja, as 5 tinham algum ministério, as 5 se perguntavam, o que é? Eu sou crente. Então ali, a olho nu, era todo mundo igual. Meu Deus. Olhando de fora, era todo mundo igual. Parecia a mesma coisa. Só que 5 estavam prontas e 5 não estavam. Porque quem conhece, quem esmiuça o coração do homem é Deus. 5 estavam prontas, 5 estavam preparadas, 5 o noivo poderia vir, mas as outras 5 não estavam preparadas. E ali, apesar de todo mundo parecer igual, de todo mundo parecer que ia com o noivo, na verdade nem todo mundo foi. E Jesus fala que quando ele voltar, que a gente vai precisar estar preparado, né? E talvez ele não volte, talvez a gente que vá. E a gente precisa estar preparado, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que a gente possa aprender que ser crente não é brincadeira. Quando a gente aceita Jesus, a gente tem um tempo de preparação, né? E a gente não está aqui para brincadeira, porque Jesus não brincou de morrer na cruz. Todas elas, né, faziam parte do mesmo contexto. Viviam de maneira extremamente semelhante. Aparentemente, todo mundo estava pronto. Qualquer um que olhava, se Jesus voltar ali, ó, vai todo mundo. E todas esperavam o mesmo momento. Todo mundo esperava as 10. Esperava, ansiavam pelo mesmo momento. E isso nos faz entender que, apesar de insensatas, né, apesar do pouco juízo, apesar da preparação pela metade, todas tinham certeza que o noivo viria. Ninguém tinha dúvida disso, nenhuma delas tinha dúvida. E embora vivessem em comunidade, fizessem parte de um povo, frequentassem os cultos, iam à igreja e etc., de alguma maneira, era tudo muito semelhante. Era tudo muito igual. As candeias eram iguais, todas estavam usando as mesmas lamparinas. Só tinha uma única diferença: a quantidade de azeite em cada uma delas. A responsabilidade do azeite é nossa. Nós precisamos entender que nós temos uma lamparina, que ela precisa estar cheia quando Jesus voltar. E nós estamos desperdiçando tempo, força, condições com coisas desse mundo. Nós estamos distraídos com coisas passageiras. Nós estamos distraídos com coisas passageiras, com coisas que não nos levam a Deus. E eu poderia dizer a lugar nenhum, mas infelizmente nos levam a outro lugar sim. Porque quem não for com o noivo não vai ficar aqui vegetando. A gente sabe que existe um outro lugar. E essa responsabilidade é nossa. A responsabilidade de enchermos a lamparina é nossa. Não tem como outra pessoa fazer isso por nós. Não tem como outra pessoa nos dar do azeite dela. Isso é impossível, né? A gente sabe disso porque a Bíblia diz isso, né? Ninguém pode fazer isso por nós, ninguém pode nos dar isso. Essa responsabilidade é única e exclusivamente nossa. As prudentes não puderam emprestar e não dava apenas para ir comprar. E tinham 10 pessoas ali.
E tinham 5 que estavam preparadas, que não podiam de maneira alguma dividir o seu azeite. Porque quando você divide o azeite com alguém, vai faltar para você. E se o noivo vier e você não tiver completado, vai ficar também. Então o azeite é algo que é impossível dividir com alguém. Não tem como. Por mais que tenha um coração bom e queira dividir, não tem como. Porque se dividir, vai dar ruim. E as outras 5 falaram, né? Nós não vamos dividir, porque se a gente der para vocês, vai faltar pra gente. E também não tinha como dar 5, um aí, e ficar as outras 4. Não tinha como. Todas precisavam estar no mesmo nível de azeite. E nós estamos perdendo tempo, nós estamos perdendo a oportunidade de encher a nossa lamparina por causa das distrações desse mundo. Ou seja, encher de azeite é algo individual, né? Encher a lamparina é algo individual. Cada um precisa correr atrás do seu. Não podemos deixar que as situações adversas nos impeçam de encher a nossa lamparina. A nossa lamparina precisa estar cheia, ela precisa transbordar, porque a hora que o noivo vier, a gente precisa estar preparado. Não tem como se preparar na última hora. Não tem como, não existe a possibilidade de se preparar em cima da hora. Há quanto tempo Deus tem falado com você? De quantas maneiras diferentes Deus tem falado com você? E você parece que não acorda. Jesus está voltando. O mundo está de ponta cabeça. A gente está distraído agora com uma Copa do Mundo, daqui a pouco com eleições, mas Jesus está voltando. E se não aconteceu o arrebatamento agora? Mas e se algo fatal acontecer com você? Para onde você vai? Você é salvo? Você encheu a sua lamparina? Por favor, isso não é brincadeira. Jesus está voltando. Muito em breve ele voltará. Não deixe que as coisas desse mundo te impeçam de buscar a Deus e de encher a sua lamparina. Não permita. Existem muitas coisas que nos tiram o foco, existem muitas coisas que acabam nos impedindo de encher a nossa lamparina. É dor, é sofrimento, é angústia, é anseio pelas coisas dessa vida, é bens demais, é coisas demais, é coisa que a gente sempre quer, sempre quer, sempre quer. A gente nunca está saciado, nada nunca está bom. Tem sempre uma coisa nova que nos desgasta, que agora eu preciso trabalhar mais porque eu preciso daquilo, porque isso que eu tenho não é o suficiente. Enquanto isso, a lamparina está ali. O azeite ali estacionado ali. Qual foi a última vez que você colocou azeite na sua lamparina? Qual foi a última vez? Essa responsabilidade é sua. É trabalho demais, é um povo que tem muita coisa para fazer. Porque tem que produzir. E obviamente todo mundo precisa trabalhar, porque nós precisamos arcar com as nossas responsabilidades. Mas até quando isso vai ser um Deus na sua vida? Jesus falou, hoje pedirão a sua alma. E o que você daria pela sua alma? Do que adianta você ter tudo o que você tem e não ser salvo? Mas você pode, com tudo o que você tem, encher a sua lamparina e glorificar a Deus. Não seja insensato, não queira apenas frequentar uma igreja, fazer parte de um povo, ser membro de carteirinha. Não queira apenas isso. Não queira apenas parecer um bom membro. Não queira apenas parecer que você faz parte de um povo. Não queira apenas parecer que você frequenta uma igreja. Você pode ser de fato prudente. Você pode ser de fato salvo. Foi para isso que Jesus morreu. Foi para isso que ele ressuscitou. E ele vai buscar os prudentes. Ele vai entrar para as bodas com os prudentes. Jesus zela por membro, porque nós fazemos parte de um corpo onde ele é o cabeça. Então, sim, você precisa ser membro de uma igreja para fazer parte do corpo de Cristo. Ele não vai vir buscar um corpo desmembrado. Ele vai buscar um corpo completo. Não permita, não deixe que as coisas dessa vida, as distrações, as modinhas da internet, as maneiras de distorcer o evangelho, te tirar o direito de encher a sua lamparina. Só você pode fazer isso. E não esvazie a sua lamparina. Não caia na cilada do inimigo.
Não deixe ele te enganar falando que você não precisa fazer parte de um corpo, que você é a igreja. Sim, você é a igreja, mas você é membro. E membro precisa coexistir. Membro precisa fazer parte, membro precisa estar junto, membro precisa estar ligado. Porque um membro que não está ligado, ele é inútil. Ele é inválido. Você é parte de um corpo. E para manter a prudência e para manter a lamparina cheia, é importante que a gente faça parte do corpo. E nesse corpo, o noivo é o cabeça.